Que a bênção do Senhor seja com seu coração, que a paz de Cristo o inunde de tal maneira que o seu coração seja sempre alegre e tenha a alegria da salvação, dirigindo todo o seu destino e todas as suas ações. Damos as boas-vindas a todos os nossos irmãos presentes, saudamos também os nossos amados visitantes, que sejam muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. E a minha oração é que o Senhor continue falando ao nosso coração nesta noite abençoada, neste momento tão especial. Abramos nossas Bíblias no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Lucas 16, 19 a 31. Convido os irmãos que puderem se colocar em pé e nós leremos mais uma vez alternadamente. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. O rico e o mendigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua casa ou em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto em grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Porque tenho 5 irmãos, para lhes dizer testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ver com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor, esta é a tua palavra, como nós já oramos por iluminação, que o Senhor, ó Pai, aplique-a de maneira tão vívida, tão especial, que a nossa vida tome agora, Senhor Deus, a partir de hoje, uma nova direção, mais próxima do Senhor, mais íntima contigo e mais desafiadora, em nome de Jesus. Amém. Nos podem se assentar. Nosso tema de hoje é: o dinheiro não pode comprar tudo. O dinheiro não pode comprar tudo. O dinheiro, como sempre, tem sido um Deus na vida de muitas pessoas. Ele tem dirigido e chamado ou abarcado as atenções dos seres humanos e dominado o seu respeito. Vale-se quanto tem e não o que é. Muitas pessoas estão tão seguras nas suas posses que simplesmente esnobam, distratam, ignoram
os mais pobres ou os menos favorecidos. Muitos têm sacrificado família, amigos, tempos de lazer e até mesmo a sua própria saúde para obter dinheiro, riqueza. O dinheiro pode até ser muito útil, e o é. O dinheiro pode até ajudar muito a vida da gente. E claro, quem aqui não pensa em tirar umas férias num local aí mais exuberante? Todos nós temos esses anseios. Claro que poucos podem, mas nós podemos sonhar, não tem problema. O problema é realizar. Mas não tem, o dinheiro abençoa, você pode, e você pode ter algo que você ainda não teve, você pode ter facilidade, o dinheiro pode lhe dar isso, mas o dinheiro só pode oferecer esses prazeres carnais, ainda que bons, mas prazeres carnais. Ele não tem valor nenhum na hora da morte para direcionar o seu destino. Este texto aqui, ele é uma parábola. E que é uma parábola? A parábola é contar uma história, e esta história serve para ilustrar, para ensinar, para clarear um ensinamento. Normalmente, a parábola ou a história contada, ela não pode servir de doutrinação na sua literalidade, porque ela sempre ficará aquém do que quer se ensinar. Então, ela conta uma história de uma linguagem mais simples, para que você entenda um ensinamento mais profundo. E o Senhor Jesus aqui trata desta parábola que nós acabamos de ler para apresentar alguns princípios. Esses princípios, sim, eles são evidentes no texto, na parábola, e são válidos não só para o seu tempo, e são válidos para nós aqui hoje, neste momento. Eu quero destacar aqui, então, nesta parábola, 3 princípios ensinados por Jesus ao contar esta parábola. O que ele queria mostrar com isso? O que ele estava buscando? O que ele estava querendo quando ele conta esta parábola? E a primeira lição que a parábola quer nos ensinar, que Jesus quer nos ensinar com a sua palavra, é que nem toda a riqueza deste mundo pode comprar a salvação, pode assegurar a salvação. Pastor, isso é normal, nós já ouvimos isso. Olha, você deve ouvir de novo, porque eu não tinha programado com o diácono Alcimar, e ele leu aqui justamente para você não ficar investindo em coisas, primariamente em coisas deste mundo, em coisas do céu. Então Deus quer falar ao seu coração e ao meu nessa noite a respeito do nosso investimento. Veja bem o que ele está dizendo. Este moço, esse rico, ele era contado não como rico, mas ele era contado como pequeno grupo entre os ricos. Ou seja, ele era riquíssimo. Era daqueles poucos que têm acesso a bilhões hoje. Recentemente, eu estava num determinado local e alguém se dirigiu dizendo assim, tem alguém que mora ali naquela região que ele trabalha todos os dias de helicóptero. E eu estava de busão. O contraste, né? Ele trabalha de helicóptero, quer dizer, entre os ricos da nossa região, ele está entre os poucos que têm muito dinheiro. E esse homem aqui era um dos poucos entre os ricos que tinha muito, muito dinheiro. Olha só o que ele tem. Ele se veste de púrpura, era uma vestimenta para poucos, mas não só a vestimenta era de púrpura, mas a sua vestimenta íntima. O que ele vestia de baixo era linho finíssimo. Não era só uma questão de o exterior, mas até mesmo a roupa de baixo, a roupa íntima que ele usava, e era diferente da nossa hoje, era muito mais roupa, era de linho finíssimo. Então era alguém que tinha uma habilidade muito grande financeira, mas mais que isto, ele regalava-se diariamente. Ele tinha, talvez ele importava a sua alimentação, como alguns hoje no Brasil faz, né? Ele comia só comida que você nem conhece, que eu não conheço, e só importava e comia muito, talvez até dando a intenção aqui de comer exageradamente, trazer os seus amigos mais íntimos para aquelas festas, e sempre com muita fartura, e quem sabe até estragando comida. Este homem, ele vivia esplendidamente. Ele
podia se dar ao luxo de gastar e gastar e gastar, o seu dinheiro não acabava. Já o Lázaro era um mendigo, e este mendigo tinha algumas características que pioravam a situação. Diz o texto que ele estava à porta daquele rico. Ele vivia ali à porta daquele rico. Ele desejava, nem diz que ele comia, diz que ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Agora você imagina, você do lado de fora, observando aquela mesa gigantesca, com todos os tipos de alimentação, das mais possíveis alimentações chamativas, e ali todo mundo entupindo de comida, e você ali esperando que caísse pelo menos um pouquinho, um resto, alguém que deixou no prato alguma coisa, e diz que ele desejava alimentar-se das migalhas da mesa dos ricos. Para piorar, ele era cheio de chagas, ou seja, feridas, tumores, e os cães vinham lamber-lhe aquelas feridas. Só que chegou um momento em que a morte chegou para os dois. E o texto diz que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou seja, para a presença de Deus. A sua alma foi levada para a presença de Deus. O rico morreu e foi sepultado. Já começa agora uma diferença. E ali, sepultado, e diz o Senhor Jesus que no inferno, estando em tormentos, Agora, Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, em que ele já não tinha mais as dores das úlceras, ele não tinha mais a fome que ele passava, não tinha mais o desprezo, não tinha mais o descaso de ninguém. Agora, então, ele está na presença de Deus. O que quer dizer isto? Quer dizer que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu? Não. Ele está dizendo que toda a possibilidade deste mundo, nada é capaz de garantir o céu, de segurar o céu, e que a morte põe fim a todos os benefícios financeiros. A todos os benefícios financeiros. Mas nós temos uma segunda lição que é apresentada aqui para nós nessa parábola. Então, a primeira é que nem todo o dinheiro deste mundo, a riqueza deste mundo, é capaz de assegurar ou comprar a salvação. A segunda lição apresentada nesta parábola é que nada pode mudar o destino após a morte. Nada pode mudar o destino após a morte. Nós vemos isso dos 24 ao 26, quando nós pegamos o 24 também no primeiro ponto, mas o 24 agora para o segundo ponto também, nos apontam algumas coisas muito importantes. Veja bem, diz o Senhor Jesus que estando o rico em tormento, e ali ele olha e vê Lázaro no seio de Abraão, e agora ele pede, ele chama até Abraão de pai agora, ele pede que Lázaro, preste atenção, molhe o dedo na água e refresque a sua língua. Isso é a intensidade do sofrimento, do tormento que ele estava vivendo. Ele estava agora no que é chamado aqui como fogo, ou seja, como algo que machuca, que dói, que causa realmente muitos tormentos. E ele diz, molhe a minha língua, amenize o meu sofrimento. Tenha misericórdia de mim, foi o que ele falou para Abraão, tenha misericórdia de mim. Só que lá não tem mais misericórdia. Nós lemos aqui com o presbítero Clóvis a respeito das misericórdias do Senhor, são a causa de não sermos consumidos, mas essa misericórdia, ela só tem validade para os cristãos, porque para os não cristãos ela encerra na hora da morte, e a validade dessa misericórdia não nos condenar, ela tem efeito na nossa vida para o resto da vida, mas para aquele que morre sem Jesus, ela encerra ali. Ele fala, tenha misericórdia de mim, mande Lázaro molhar o dedo na água e colocar na minha língua para amenizar o meu tormento, porque eu estou atormentado. E o pai Abraão olha para ele e diz, olha, lá, você recebeu tudo de bom durante a sua vida e Lázaro o mal. Agora ele está bem e você está mal. E aí vai dizer o seguinte, não pode ninguém daqui passar para lá, nem de lá passar para cá.
E esta é a principal mensagem deste ponto, em que não pode haver nenhuma possibilidade de mudança de destino após a morte. Como nós vimos, a morte põe fim a todos os benefícios que nós podemos ter na face da terra. E ela, pondo fim, ela nos joga agora para um destino. E esse destino, agora ele está seguro, ainda que não esteja plenamente na sua consumação, o corpo continua enterrado e a alma vai para a presença de Deus. Os que morreram com Jesus vão para a presença de Deus em gozo, mas os que morreram sem Jesus vão para debaixo da ira de Deus, o que é chamado de inferno. O inferno, no Novo Testamento, não diz respeito ao estado final da consumação. O inferno é onde estão as almas daqueles que morreram sem Jesus hoje, até o retorno de Jesus, porque depois tudo isso será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, inclusive o próprio inferno, ou esse estado de morte, será lançado para lá. Assim sendo, nós precisamos pensar que não tem como você deixar uma nova possibilidade para uma mudança depois da morte. Não existe purgatório. Não existe. Morreu com Jesus, salvação. Morreu sem Jesus, perdição. Jesus, então, tratou aqui do primeiro princípio, dizendo que nenhum dinheiro deste mundo pode comprar a salvação, e agora está dizendo que depois que morreu, acabou a oportunidade, ou destino com ele ou sem ele, ou no gozo da salvação, ou na tormenta da perdição. Mas a terceira lição é apresentada aqui nos versículos 27 a 31, que a palavra de Deus e a pregação são o único meio para a salvação das pessoas. Ele olha aquela situação, ele clama por misericórdia e ela não vem, e diante do seu estado agora eterno em tormento, ele olha para os seus irmãos que estão em casa, e ele se preocupa com eles, e eles então diz o seguinte: mande Lázaro lá para pregar para eles. Talvez, eu não sei, William Hendricks pensa até que ele continuou achando que Lázaro fosse servo. Ele sempre podia mandar as pessoas. Eu não sei se era essa a intenção, mas eu só sei que ele estava querendo que Lázaro trouxesse água para ele e que Lázaro fosse lá pregar também para os seus irmãos. E olha a expressão que ele usa, isso aqui me chamou muita atenção. Eu já li esse texto muitas e muitas vezes, mas me chamou a atenção. Versículo 28 diz assim: porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho. O que o rico aqui está dizendo? Vai lá, fala para os meus irmãos: eu estou no céu com Jesus, maravilhosamente bem, agora o seu irmão está em tormento e ele mandou vir cá falar para vocês para aceitar Jesus, nós vamos para o inferno. Esta é a expressão aqui: dê testemunho, para que eles não venham para o mesmo lugar de tormento. Ele encerra, para não virem também para este lugar de tormento. Mas a resposta de Abraão eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quem são Moisés e os profetas? É a palavra de Deus e os pregadores. É a palavra de Deus na lei e na profecia. É tudo aquilo que está como palavra de Deus na vida. Sendo assim, nós não temos mais nenhuma possibilidade a não ser a pregação da palavra. Deus escolheu salvar pessoas através da pregação da palavra. Ele chegou a dizer a respeito disso: como se crerão se não há quem pregue? Então, o que vai salvar as pessoas não é nem mesmo o seu testemunho de vida sem palavras. Você precisa ter seu testemunho de vida, mas você precisa pregar a palavra de Deus. A igreja hoje, não estou falando daqui, a igreja aqui, estou falando de forma geral, a igreja brasileira, ela está infantilizada. Nós temos pregado um evangelho do bem-estar, aquele evangelho de amaciar o ego. Você é muito importante para Deus, como se a gente fosse a estrela da festa.
Não é mais um chamado ao arrependimento. Salvação não tem a ver com o levantar do ego do irmão. Salvação tem a ver com um confronto em que eu me vejo pecador, o Espírito Santo atua em mim, há um arrependimento, e eu confesso diante do Senhor, dizendo que eu não tenho condições de me salvar. A palavra de Deus me diz isso o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse. Ela diz assim: você, homem, você é corrupto. Você, homem, você é sujo. A palavra do Senhor diz que antes do dilúvio, a maldade havia se multiplicado. E era continuamente mal todos os desígnios do coração. Gênesis 6:5. É uma maldade multiplicada, não é nem somada. É uma maldade continuada, ou seja, algo que você não para de fazer. E ela é programada, é o desígnio do coração, ela é dolosa. Você programa viver contra o Senhor quando você está vivendo sem Jesus. Este é o coração do homem. E o tempo todo o Senhor aponta para Jesus, mostrando para Jesus como a única solução. Esta é a palavra. Esta é a lei, esses são os profetas. É isso que ele está dizendo. Olha, vocês precisam ouvir a pregação da palavra. Eu não vou mandar ninguém daqui lá para pregar o evangelho. Eu não vou ressuscitar ninguém. Tem lá quem prega a palavra, você tem ouvido a palavra de Deus. Em outro local, o Senhor diz assim: quando ouvis a minha voz, não endureçais o vosso coração, como já fizeram no deserto. E isto é ensinado, então, para a igreja, esses 3 princípios. Primeiro, que nenhuma ou toda a riqueza deste mundo não pode comprar a salvação, não pode mudar nada na sua vida para a salvação. Segundo, uma vez que morreu, selou o destino, não tem como mudar mais. Há uma urgência da pregação. Terceiro, Deus escolheu salvar através da pregação da palavra. E eu quero então fazer algumas aplicações para a nossa vida dentro desses 3 princípios. Sabedores de que toda a riqueza deste mundo não pode garantir a salvação. Em que você tem investido mais? Você tem investido mais em ter dinheiro, ter fama, ter sucesso? Quanto tempo você passa trabalhando para ter dinheiro? Quanto tempo você passa lendo a palavra, meditando, orando, obedecendo, congregando? Em que você tem investido mais do seu tempo? Nas coisas aqui deste mundo? E às vezes, para termos uma conta bancária mais recheada, nós arrumamos tanto trabalho, que tudo fica perdido. Eu reconheço que algumas pessoas, em devidos momentos e circunstâncias, precisam até trabalhar mais, eu reconheço isso, mas a minha questão é: em que você tem investido mais? Saiba de uma coisa: primeiro, Deus não vai deixar você morrer de fome. Ele prometeu lhe dar o pão de cada dia. Ele não prometeu encher sua despensa. Ele não prometeu lhe dar comida importada, mas ele prometeu dar o pão de cada dia. Segunda coisa, tudo que você faz para o reino, você está buscando e pensando nas coisas lá do alto. O investimento é para as coisas do alto. E diante disto, como tem sido a nossa vida? Eu não estou falando para vocês, estou falando para nós. Eu estou sendo, neste momento, confrontado com esta palavra. E aí, tem uma coisa que acontece comigo e talvez com você também. O celular tem tomado muito mais nosso tempo do que a palavra de Deus. Porque você pode perceber, tornou-se um vício. Tornou-se um vício. As pessoas estão batendo em postes, entrando em frente de carro, porque estão andando, vendo o celular. E a gente usa muito mais o celular do que a palavra de Deus. Talvez seja a hora da gente repensar. Se for usar o celular, então usa textos bíblicos.
Se for ver vídeo, então ouça mais pregações. Mas em que você tem investido mais? O que é prioritário para a sua vida? A sua conta bancária ou a sua vida espiritual? A segunda aplicação, eu quero que você pense comigo, é com respeito à eternidade. E eu começo com a seguinte pergunta: você está pronto para acertar as contas com o Senhor esta noite? Se o Senhor lhe chamar esta noite, você está pronto para encontrar-se com o Senhor? Eu não quero pensar no irmão, cada um vai pensar em si mesmo. Eu estou pronto para encontrar-me com o Senhor? Por quê? Porque qualquer um aqui, inclusive eu, posso morrer daqui a pouco. Não há data de validade por idade. Você morre depois dos 80. Você morre depois dos 90. Se nós formos agora no cemitério, muitas pessoas foram nessa semana ao cemitério, chega lá, semana passada, você chega lá, você encontra túmulos com pessoas e está lá, que talvez viveu até mais de 100 anos, e tem lá recém-nascidos. Nós não sabemos o dia da nossa morte. Por isso, o dia de aceitar o Senhor Jesus é aqui e agora. O dia da mudança é aqui e agora. A transformação é aqui e agora. A boa notícia é que o Senhor apaga, quando há arrependimento, Ele apaga tudo que eu fiz antes. Ele pega os nossos pecados, diz o Senhor, glória a Deus por isso, amarra numa pedra de moinho e lança na profundeza do mar. E Deus não vai tacar na sua cara o seu passado. Então é necessário que tomemos uma decisão aqui e agora. Eu tenho um sonho para a igreja que eu lidero de ver esse templo superlotado de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E eu preciso tomar essa decisão aqui agora, porque eu não quero morrer vazio. Eu não quero morrer vazio. Eu quero morrer cheio do Espírito Santo do Senhor. Eu quero viver cheio do Espírito Santo do Senhor e morrer cheio do Espírito Santo do Senhor. Então hoje é o momento de você tomar a decisão, porque você não sabe quantos minutos, horas, dias, meses, anos de vida você terá. E se o Senhor a chamar agora, o que você tem para oferecer? Como será a sua vida? Lembrando, a partir do momento que você morreu, o seu destino já está selado. Não adianta alguém orar por você, não adianta fazer um culto de corpo presente e implorar a sua salvação, não. A partir daquele momento está selado, não pode passar nem para lá e nem para cá, há um abismo, disse o pai Abraão. A terceira aplicação diz respeito à pregação da palavra. Ele disse, mande lá, eu tenho 5 irmãos, dê testemunho do que eu estou vivendo aqui, para que eles não venham para cá. E ele disse, eles têm Moisés e os profetas. Infelizmente, a igreja hoje se tornou muito mística. A igreja quer coisas novas, barulhos, trovões, relâmpagos, ventanias, arrepios, revelações. Eu agora estou revelando o seu CPF, começa a revelar CPF, revelar... Pecado eu nunca vi, não tem visto o pessoal revelar não, mas profecia de bênção são as mais comuns. Eu ainda não vi um profeta dizendo o seguinte, estou aqui para falar que você está em pecado, você é fulano de tal, está em pecado. Eu ainda não vi, eu já vi assim, está chegando uma bênção na sua casa agora, diga amém. Amém. São profecias de bênção, essa aí é fácil, todo mundo quer. Mas a grande questão é que Deus fala que você não vai ser salvo por revelações e profecias essas, a não ser a profecia da palavra de Deus. Ele diz, tem Moisés e os profetas, tem a palavra de Deus pregada, ouça a palavra de Deus, ouça o Senhor pela palavra de Deus. Talvez a palavra de Deus está se tornando simples demais para a igreja hoje. E nós precisamos começar a ver nessa palavra vida. Porque o autor aos Hebreus, ele nos informa isso. Ele diz porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E penetra, ou melhor, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração.
Eu tenho que crer que essa palavra não é apenas um livro escrito. Ela sim é palavra de vida. E por isso ela tem que fazer um efeito na minha vida. Ela tem que tratar o meu coração. Tudo que eu sinto como de fosse de Deus tem que estar aprovado aqui. Porque esta é a única regra de fé e prática. O Senhor nos revelou através das Escrituras. Nós já sabemos o juízo final. Nós já sabemos o que acontecerá no dia do juízo final. Nós já sabemos o que acontecerá com aqueles que morrerem sem Jesus, que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. O capítulo 19 de Apocalipse, versículo 20, se eu não estou equivocado, vai dizer que a besta e o falso profeta foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Depois, o capítulo 20, capítulo 19, capítulo 20, 10, vai dizer que o diabo também foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E depois, no capítulo 20, 15, vai dizer que todo aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida também foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E a minha pergunta para você é: o que a palavra de Deus tem feito na sua vida? E a segunda coisa é: como nós temos levado a sério esta missão de pregar a palavra? Porque se Deus acabou de falar na boca de seu Filho Jesus Cristo aqui, simbolizado por Abraão, dizendo: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ele diz: ouçam a palavra de Deus. Agora, como que eles vão ouvir a palavra de Deus? Com a nossa pregação. Só que às vezes nós temos tratado o nosso vizinho como o melhor vizinho do mundo. Temos conversado sobre política, sobre futebol, sobre preço do café, sobre preço do arroz, sobre preço da cesta básica, sobre guerras, sobre aquilo, e esquecemos de tratar sobre a vida espiritual. Eu quero conclamar a igreja agora a essa mudança de vida. Primeiro, invista muito mais na vida espiritual. Não tem problema você investir na vida financeira também, não. Não é errado, desde que seja para a glória de Deus. Mas invista muito mais na vida espiritual. Se você tem dinheiro sobrando, vá para congressos, compre Bíblia, distribua a Bíblia, pague para alguém para congresso, mas invista na sua família espiritualmente. Faça o culto doméstico, faça a sua devocional, ore ao Senhor, clame ao Senhor, participe dos trabalhos da igreja, seja no templo, seja em casa, participe, promova isso, envolva-se. Às vezes eu fico pensando, o que leva um crente a ficar em casa durante a semana, podendo vir? O que tem a TV para nos oferecer? Você está lá e de repente você vê algo desagradável, você ouve algo desagradável, enquanto você pode estar aqui com os irmãos. Como é bom estar aqui. Então, o que leva uma pessoa a tomar essa decisão? Que você tome a decisão de investir na sua vida espiritual. Que você tome a decisão aqui agora de ser de Jesus, para que você possa dizer o seguinte: se eu morrer aqui e agora, eu estarei com Jesus para sempre. E tome a decisão de comunicar. Primeiro, que essa palavra entre no seu coração. Faça nova vida. Segundo, faça essa palavra chegar até ao ouvido do seu vizinho, do seu amigo, do seu parceiro de serviço. Faça a palavra de Deus chegar, porque é ela que vai mudar, é ela que vai salvar. Não são os louvores, a não ser que os louvores sejam cantados a palavra de Deus. Não são os testemunhos, é a palavra de Deus que vai mover, é ela que tem vida. Ela que tem vida. O Senhor não inspirou os nossos testemunhos, o Senhor inspirou a palavra. E é ela que vai salvar. É bom você compartilhar seu testemunho? É. Mas o nosso amado Deus e Pai acabou de dizer o seguinte: testemunho de vida dos outros não serve para salvar. A lei, Moisés e os profetas, sim. Ou seja, a lei de Deus e a palavra de Deus que pode salvar vidas. Eu espero que você tenha um compromisso diante do Senhor nesta noite. Que você tome uma decisão e busque o enchimento do Espírito Santo do Senhor. Lembrando que você pode pedir o enchimento, mas tem que pedir e tem que buscar, né? Porque ele disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, é quem bate e abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará
uma pedra. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Lucas 11, 9 a 13. Você pode pedir sim. Não é salvação, se você não for salvo ainda, pede salvação. Mas se você já é salvo, peça a Deus enchimento do Espírito e Ele lhe concederá. É promessa dEle. Mas tem que buscar, tem que bater, tem que pedir. É assim que acontece, e continuamente. Eu estou fazendo isso já há muito tempo. E estou passando pelo processo da cirurgia. E o Senhor tem me abençoado muito. Espero que você também queira isso, ser cheio do Espírito Santo. Que você queira muito mais o Espírito do que o dinheiro. E Deus cuidará dessas outras coisas para você. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos colocar em